Muito bem, nós estamos então gravando esse episódio agora desta série Revelações do Apocalipse. Nós vamos falar neste tema sobre extraterrestres. É alguma coisa que tem impressionado muitas pessoas e a maioria não sabe o que é, nem se é verdade. Alguns duvidam, outros creem. Então, vamos buscar a resposta na palavra. Eu creio sim que em Apocalipse nós teremos uma resposta para esses episódios. Porque nós devemos levar em consideração que muitas pessoas estão falando sobre o tema. Que muitos acontecimentos já se deram. E o que nós podemos esperar daqui para frente é maiores manifestações. Então, vamos estudar isso à luz da palavra. Não podemos duvidar de pessoas que dão o seu relato, contam a sua experiência. E eu conheço algumas pessoas, eu conheço pessoalmente. E eu mesma, meu esposo e mais um casal estávamos na minha varanda quando passou uma grande luz, a luz de casa apagou, nós ficamos imóveis e depois nós tivemos o depoimento de pessoas que viram passando como se fosse um prato, porque nós não conseguimos nem nos levantar, ficamos imóveis. Então tem várias maneiras que este assunto é abordado. Nós vamos estudar então. Porque eu conheci uma senhora que ela pessoalmente, quando era adolescente, ela morava em Varginha e ela e mais duas amigas estavam voltando no finalzinho da tarde, quando já estava começando a escurecer, elas voltavam da casa de uma outra amiga que morava mais retirada da cidade. E elas se depararam com um ser. Elas viram esse ser. E elas tiveram muito medo. E esse ser, segundo ela, ele estava machucado. E elas correram então e foram chamar ajuda. Só que muito antes, inclusive, delas procurarem ajuda, outras pessoas já souberam, tem alguns meios enigmáticos aí, que num instante esses casos são assim, são tentados colocar em sigilo absoluto. E ela contou que um rapaz, que era policial, ele veio juntamente com a equipe e descobriram que havia destroços de objeto, que elas chamaram de uma possível nave, que havia caído muito próximo de onde elas passaram, e que havia um desse ser morto, havia esse que estava machucado, que elas viram, e elas foram proibidas de falar sobre o assunto. Duas delas, até hoje, não abriram boca. Foram ameaçadas, a família foi ameaçada e, por último, essa outra tem dado depoimentos por aí e tem falado sobre o assunto. E é muito fácil. Se você procurar o caso de Varginha, você vai ver. Porque não foram só elas, muitas pessoas viram o fogo caindo, era no entardecer, no finalzinho da tarde, e foram avistados. E no instante o exército veio, esses seres foram pegos, foram levados para Campinas, para o estudo mais profundo, e de lá foram para a América do Norte, numa região chamada Área 51. O que nós sabemos dessa pessoa que ela viu? Que um policial que tentou pegar esse ser que estava machucado, numa semana ele morreu, ele foi altamente contaminado, teve infecção em vários órgãos. Então, existem algumas coisas por trás de tudo isso que nós precisamos elucidar. E se as pessoas viram, não foram só elas.
foi um policial que viu que morreu, foram pessoas da cidade que viram objeto pegando fogo e caindo. Então tem algumas coisas que acontecem, tem pessoas que viram. Como é que nós vamos dizer, não existe, não acredito? Você tem que, pelo menos, se não tem certeza, pelo menos fique em cima do muro, até que você vai estudar e saber o que realmente acontece. Nós temos também o caso de Colares. Se você colocar na internet, você vai ver o caso de Colares, porque passou uma série na televisão, falando que, geralmente, ao entardecer, as pessoas que viviam nessa ilha de Colares, elas eram atacadas, elas, desmaiavam, perdiam as forças, não tinham mais domínio sobre si, vinha sobre elas uma luz, e o seu sangue era sugado. E elas morriam depois. Por quê? Tirava todo o seu sangue. E, geralmente, acontecia da mesma maneira, e várias pessoas morreram. Muitas pessoas evacuaram a ilha com medo. Uma médica que atendia esses casos, ela deu entrevista. Como é que a gente vai dizer que isso não existe? A aeronáutica foi convocada para ir até a ilha de Colares. Nós temos depoimentos de pessoas de alta patente que acompanharam, que viram esses objetos voadores, né, na região de Colares. Então nós não podemos negar que existe. E também, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mandou uma esquadra de aviões de guerra, para atacar a Alemanha. E esses aviões foram simplesmente desaparecidos sem deixar nenhum resquício. Se um avião cair no mar, encontra-se destroços. Alguma coisa vai flutuar, pelo menos óleo, né? Avião, combustível. Pelo menos isso tem que flutuar. E diz a história, você pode encontrar isso também, que um grande avião sobrevoou toda a área do caminho da Alemanha e nunca encontrou nada. Existe algum mistério que acontece ali entre as ilhas Bermudas, a costa dos Estados Unidos, né, uma região triangular ali, e as ilhas do sul. Por isso é chamado ali de triângulo. É um triângulo imaginário, porque ali acontecem vários desaparecimentos. Tem-se história de navios que desaparecem, pequenas embarcações, são muitas que desapareceram. Tem-se a história de um grande transatlântico que apenas as pessoas desapareceram. O navio ficou intacto e possivelmente era hora do jantar, porque eles gostam de agir sempre quando começa a penumbra da noite. As mesas estavam servidas para o jantar, quando esse navio foi encontrado, e não havia uma só alma viva. Não havia ninguém a bordo do navio. Então, como é que nós vamos negar esses acontecimentos? Os governos têm feito de tudo para esconder isso. Tanto é o caso de Magé, que aconteceu agora no Brasil. Cerca de 20 dias, 15 dias atrás. E foi acobertado. Mas pessoas viram, pessoas filmaram. E aí como é que fica? Essas pessoas são mentirosas? Então existe uma tendência de acobertar esses eventos, porque eles estão fora do controle da segurança nacional. É por isso que os Estados Unidos procuram acobertar de todas as maneiras. Recentemente, os Estados Unidos então lançou, através da CIA, o órgão máximo de segurança dos Estados Unidos, liberou vídeos de objetos voadores não identificados. Está aí na mídia, para todo mundo que quiser assistir. Mas então, se esses seres existem, nós queremos saber quem são esses seres. Queremos saber de onde eles vieram, qual é a pretensão deles,
Enfim, tentar, através da palavra, um rápido estudo, porque seria um estudo de muitas horas, mas nós vamos tentar então esclarecer, porque em Amós 7, 3, o verso 7, nós encontramos que o Eterno não permite que aconteça nada. Diz assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, se o Eterno não permite que nada aconteça, se ele não faz nada, se ele não deixa acontecer nada, sem que ele revele, então nós queremos saber quem são e de onde vêm. Se são do bem, se são do mal. Porque eles se apresentam dizendo que eles querem consertar a terra. Que eles vão, então, ter um domínio sobre a terra e trazer uma civilização diferente dessa terra. Mas, então, quem são esses seres? E nós precisamos estudar isso no contexto do grande conflito entre o anjo caído e o Criador. É neste contexto que nós vamos conseguir, então, entender o que é que está acontecendo por trás de tudo isso que nós temos visto, que tem ocorrido, e podemos afirmar que vai acontecer em maior sequência agora que nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Bem, nós encontramos, então, vamos ler um texto que está em Ezequiel, no capítulo 28, o verso 12 em diante. Diz assim, Ezequiel, capítulo 28, verso 12 em diante. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize, assim diz o Senhor. Então nós vemos aqui um contexto. O Senhor aplicou isso para o profeta. Por quê? Porque, infelizmente, o Senhor não pode ainda deixar tudo muito claro. A gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar. Mas nós sabemos que isso aqui não se refere ao rei de Tiro. Porque, veja o contexto. Diz assim, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, no jardim do Eterno. Então, é claro que isso aqui não está se referindo ao rei de Tiro, mas está se referindo a uma figura por trás do rei de Tiro. E essa figura estava no Éden. Era o sinete da perfeição, o primeiro anjo criado. Então, era ele. E diz assim, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Imagine, o primeiro anjo criado, nós sabemos que ele era o regente do coro angelical, ele era muito sábio. E por causa, então, da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Imagine, ele era chamado Lúcifer, o anjo de luz. Mas, diz a palavra, lancei-te por terra, diante dos reis de luz, para que te contemplem. Então, este ser é o mesmo que é descrito por Isaías, no capítulo 14. Diz o verso 12 do capítulo 14 de Isaías. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Dizias no teu coração, eu subirei ao céu,
acima das estrelas do Altíssimo, estabelecerei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, nós já vimos aqui na profecia, né, que esse anjo, ele se envaideceu, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E ele quis ter a adoração do Altíssimo. Por isso, ele quis estabelecer o seu trono e quis toda a adoração do céu. E a palavra é muito clara quando diz que houve uma rebelião no céu. Já falamos sobre isso no assunto anterior. Em Apocalipse 12, fala: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem se achou o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E não foram só os anjos. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos o seguiam. Então, ele tem esse poder de, diz a profecia, de dominar as nações. Ele tem esse poder de seduzir. Tanto é que ele enganou 1/3 dos anjos. Ele tem esse poder. E agora ele está aqui e ele está praticando uma obra de engano. Ele está tentando levar todo o planeta Terra para uma adoração a ele através da besta. Mas ele não confia só na besta, ele mesmo está se manifestando. Diz um texto do livro O Grande Conflito que ele é um grande estudioso da natureza, que ele tem o seu próprio laboratório de pesquisa. E este ser, então, ou estes seres que são por ele manipulados, estes seres que Satanás incorpora e usa, nós vemos que não são seres perfeitos. São seres horríveis, de aparência ruim. Parece uma pessoa que foi ressequida. E a gente não sabe como, né? Mas, com certeza, Satanás pode muito bem vestir esses corpos e usar esses corpos. Porque Satanás e seus anjos, eles foram expulsos do céu e eles são espíritos. Eles não precisam de um equipamento de locomoção. Eles estão aqui, estão ali, estão em qualquer lugar. Eles têm essa capacidade. Eles não estão na mesma dimensão nossa. Mas é plano desse arqui-enganador de entrar na nossa dimensão. Então ele tem feito experiências. Por que então esse desaparecimento de pessoas? Por que então, na Ilha de Colares, ele estava interessado só no sangue das pessoas? Porque ele está fazendo experimentos. Ele está estudando. Ele está juntando DNA. Eu conheço um caso em Belo Horizonte de uma moça que estava com o casamento marcado e apareceu grávida. Do nada. Ela estava com seu carro subindo uma ladeira em Belo Horizonte e isso foi me relatado por uma pessoa que atendeu essa moça e o seu noivo depois, dando consultas, e ele era um grande estudioso da ufologia e ele pôde então orientar esse casal. Porque a moça estava subindo a ladeira, de repente ela viu uma luz e ela perdeu os sentidos e não sabe o que aconteceu.
Horas depois ela apareceu em outro lado da cidade, a família já estava desesperada, porque apenas o carro parou numa ladeira e ficou ali, e ela apareceu depois grávida. E o noivo ficou então achando que a moça havia traído, porque eles pertenciam a uma certa seita que fazem questão de se casarem virgens, e agora a moça estava grávida e não estava grávida do noivo. Então eles procuraram esse psicólogo e ele falou assim: se é o que eu estou pensando, eles vão voltar para buscar esse feto. E realmente, passaram-se 2 meses e estava a moça e o seu noivo no carro, e de repente a luz, ela começou a gritar: a luz, eu não quero. Mas não teve jeito. Só que aí levaram os dois, levaram tanto a moça e levaram o rapaz. Eles apareceram em partes diferentes da cidade cerca de 3 horas depois. Então, quando ela apareceu, ela tinha uma incisão próxima ao umbigo, incisão pequena. Ela foi aos médicos e foi constatado que esse tipo de cirurgia não foi feito por nenhum país que esse médico conhecia, pelo tipo de material que foi usado. Só que ela não estava mais com feto dentro dela. E ela continuava virgem. O rapaz também, ele sentia o seu órgão sexual com certas dores, e estudos comprovaram que ele tinha uma incisão pequena e que foi retirado também dele material genético. E como é que acontece isso? O que esses seres pretendem com esse trabalho de coletar sangue, de pegar material genético, de fecundar mulheres? O que eles pretendem? Eu li certa vez uma revista UFO. Se você quer ler sobre alguma coisa nesse sentido, adquira essa revista UFO. Geralmente, eu creio que deve ter nas bancas. Ela é editada aqui em Campo Grande, muito próximo de nós, e ali vem contando muitos casos. E conta ali o caso de uma família nos Estados Unidos que estava fazendo uma viagem de carro. A família estava, então, o senhor dirigindo o carro, a filha e a esposa no banco de trás e um amigo no banco da frente. Era cerca de 8 horas da noite, isso aconteceu na Califórnia, e eles viram, subindo uma ladeira, viram um brilho diferente, o carro parou e os 2 homens desceram para ver o que tinha acontecido. Quando eles desceram, o amigo do motorista, o amigo da família, falou assim: vai lá, abre o capô do carro, vamos ver o que aconteceu. De repente, o carro parou do nada. As luzes se apagaram, os faróis, tudo. Nenhum sinal de mecanismo funcionando. Enquanto o motorista foi abrir o carro, que ele deu a volta, abriu a porta do carro, o amigo dele desapareceu. Eles esperaram, procuraram no momento, chamaram, de repente ele desceu, estava numa estrada deserta, e chamaram e gritaram e nada do senhor apareceu. Então o que eles fizeram? Ficaram preocupados, foram na delegacia mais próxima e deram queixa. Bem, a polícia foi no local, revirou o local, não encontrou nada de diferente. Apenas um material que eles acharam era diferente de onde estava o carro, eles alegaram um material químico, assim, resíduo de um pó que eles acharam muita coisa diferente. Muito bem. Durante a madrugada, esse senhor que desapareceu apareceu em outra parte dos Estados Unidos, andando na rua de madrugada, perdido, sem saber onde estava. E depois ele disse que ele tinha algumas informações para repassar, e ele passou informações para o presidente dos Estados Unidos, porque ele era amigo de um assessor direto do presidente da época. Isso aconteceu na década de 80. E ele não podia falar sobre o assunto.
e foi ameaçado que se ele falasse sobre o assunto ele poderia morrer. E realmente ele morreu assim que ele foi severamente persuadido pela imprensa, e ele deu o seguinte depoimento, que ele foi então elevado e entrou numa nave, e essa nave saiu em alta velocidade, e ele lembra que ele passava assim, a nave passava por, entrou na água, passava por um portal, fechava aquele portal, a nave passava para outro portal, fechava aquele, e assim foi sucessivamente por 7 portais até que não houvesse mais água. E então ele foi tirado desse equipamento, ele disse que era um disco, como se fossem 2 pratos sobrepostos, e foi-lhe dito que o chefe ia vir falar com ele. Ele foi colocado numa sala muito grande, onde tinha tipo uma câmera que ele poderia ver alguns acontecimentos, e veio um maioral para conversar com ele e deu certas informações que era para ele levar para o presidente dos Estados Unidos, para uma ou outra pessoa, mas que ele não deveria contar o sucedido com ele, senão ele iria morrer. Então ele disse que ele deu os recados para quem era necessário, e depois de muitos anos ele começou então a contar o que aconteceu. E ele diz ter visto um grande exército desses seres, diz que eram milhares e milhares desses seres que ele viu. E o inimigo, né, que o levou até ali, que dizia seu chefe, falou assim: vocês terráqueos podem se preparar, porque eu estou me preparando para uma invasão na Terra. E olha quantos somos, vocês não têm condições de nos vencer. E quando ele contou esse último detalhe, ele foi encontrado morto no banheiro da sua casa, sem nenhum sinal de ter sido assim, desenforcado ou algum órgão, nada. Simplesmente ele apareceu. Assim que ele falou sobre esses milhares de seres que ele viu. Então, esses seres, eles estão sendo preparados, e eles precisam ter, então, um local onde eles possam, então, estar reunindo informações, transmitindo informações. Então, nós encontramos, né, em Gênesis 1, verso 2, que Satanás veio para cá e a terra era escura e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e ali ele sobreviveu muito bem. E nós temos uma passagem em Ezequiel, ainda, que nos deixa muito claro o que vai acontecer ou onde é o habitat desse ser. Então, Ezequiel 27, o verso 4 diz assim: no coração dos mares estão os teus limites, os que te edificam, aperfeiçoaram a tua formosura. Então, você está pensando que Satanás é um ser feio, rico? Não, isso não. Ele é um ser bonito. Ele é um anjo de luz, ele é formoso. E aqui está deixando muito claro que ele tem o seu limite no coração dos mares. Então, esses seres, eles precisam ter um comando. Esses anjos caídos, eles são dominados pela mente de Satanás, que domina sobre todos eles. E é muito provável, não vou dizer, afirmar, mas é muito provável que nesse espaço ali do Triângulo das Bermudas, dizem que ali existem, tipo esses paredões que nós temos aqui na região de Chapada, esses paredões descem imensas profundidades no oceano adentro. Ali nessa região é que existem desaparecimentos, é que existem muitos caos e as chamadas luminosas águas brancas. Isso é descrito por essas naves que sobrevoam altas altitudes, e elas veem ali na região dos Triângulos das Bermudas essas luminosas águas brancas.
Muitos dos acontecimentos ali, às vezes, uma embarcação, ela é envolta por tipo uma neblina muito forte, só sobre essa embarcação. E às vezes outras embarcações estão vendo aquilo acontecendo ali nessa região. E, de repente, essa neblina, essa luminosidade que acontece em torno de uma determinada embarcação, desaparece e a embarcação também desaparece. Ou muitas vezes só os tripulantes. Então, acontecem fenômenos ali que não são explicáveis através, de ser uma região de profundidade. Existe todo um sistema ali para o desaparecimento dessas embarcações. Então, acontecem em muito maior número nessa região. Por isso, ali na costa do México também, sempre existe um número maior desses discos voadores ou charutos voadores que acontecem em todo o mundo, mas ali nessa região, num grau muito maior. E também não é de estranhar, afinal de contas, não é os Estados Unidos o país que domina praticamente o mundo todo? Não é os Estados Unidos, o local de onde vem também a besta que vem da terra, a segunda besta do Apocalipse? E a besta que vem do abismo, de onde vem? Vem do abismo. E aqui já está falando. Quem é esse ser que vai dominar nos últimos dias? Satanás não confia no ser humano. Ele sabe que o homem pode se arrepender. Então, ele está preparando um exército para o último grande embate contra o Criador. Mas o Criador promete que ele vai nos libertar. E por que então que Satanás, ele pretende agora, então, dominar o mundo e ter esse domínio sobre todas as criaturas? O que ele pretende através desses seres? Então, nós vemos que tudo é uma questão de adoração. Em Mateus 4, 29, nós encontramos ali no deserto da tentação, esse anjo aparecendo para o nosso Salvador e dizendo que eu te dou todos esses mundos se você me adorar. Ele tem sede por adoração. É isso o que ele pretende. E como ele não conseguiu a adoração do Salvador, e ele então levou o Salvador à morte, porque foi ele, através dos seus agentes, que ele teve uma pequena vantagem, uma vantagem temporária sobre o Salvador, e o Salvador então exclamou, Lucas 22, 53, esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então ele teve uma pequena vantagem, mas o Salvador ressuscitou. E nós vemos então que Satanás, ele não terá mais poder novamente. Por mais que ele tente, por mais que ele busque, então, ser adorado, ele não vai conseguir. Ele vai implantar uma lei contra a lei do Altíssimo. E ele vai fazer de tudo para manipular o poder das trevas. E ele tem grande conhecimento, ele tem grande experiência, mais de qualquer ser humano. É ele que manipula, é ele que ensinou, que estava tentando já, através de Hitler, manipular a humanidade através de criar uma raça ariana, uma raça pura. Eles já estavam dominando ali essa tecnologia de fazer clonagem. É por isso que o Eterno não permitiu que isso fosse avante, colocou um fim. Mas nós sabemos que isso depois veio, o clone da ovelha. Nós vemos muitas coisas acontecendo, eles estão fazendo experimentos. E Satanás, ele opera por meio dos elementos, a fim de enceleirar sua messe de almas desprevenidas. Ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder
para dirigir os elementos tanto quanto o permite o Criador. Satanás exerce domínio sobre todos os que o Senhor não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, isso é obra dele, a fim de favorecer aos seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é o Criador que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como um grande médico que pode curar as enfermidades, trará moléstias. Então, essas moléstias, essas pandemias e epidemias vêm de quem? Então, trará moléstias e desgraça, até que cidades populosas se reduzam à ruína e à desolação. Isso está sendo familiar para você? O que nós temos visto? Não é essa obra de Satanás de destruição? Agora mesmo, diz o Grande Conflito na página 338, está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar, na terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas, terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a amadurecer e segue-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal. Não é isso que está acontecendo? Infecção mortal. E milhares de pessoas perecem pela pestilência. Essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Não pense que nós teremos uma situação melhor. O mundo vai de mal a pior. Nosso Salvador já disse, a destruição será tanto sobre homens como sobre os animais. Toda obra de engano que ele puder colocar em prática, ele fará. Vestirá os corpos que ele mantém, porque muitas pessoas ele já tem sob seu controle e ele as mantém em sistema vegetativo, não sabemos como, mas ele tem poder para isso. Então, e ele afirma que esses seres vêm de outros planetas, que virão para ajudar a recuperação do nosso planeta. Ensinarão a fazer armas, especialmente armas químicas, desenvolverá vírus que possa causar epidemias para destruição das pessoas. Por fim, ele mesmo se transformará em anjo de luz e virá dizendo, eu sou o Cristo, e enganará a muitos, se possível, os escolhidos. No Grande Conflito, na página 339, diz, o expediente de Satanás neste conflito final é o mesmo que empregou no início da grande controvérsia no céu. Pretendia estar buscando promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente aplicava todo o esforço para conseguir a sua subversão. Então, essa é uma obra de Satanás. Enquanto ele diz que vem salvar, que vai melhorar, que o planeta vai ser invadido por seres de outro mundo, ora, o Criador é um ser perfeito. Satanás foi criado perfeito, bonito, formoso. O Criador não tem parte nessas criaturas vegetativas que ele está mantendo sob seu domínio, não sabemos como, mas esses seres precisam de equipamento de locomoção. Então, não duvide do poder de Satanás. Não duvide, porque ele tem poder
E o eterno Criador precisa deixá-lo manifestar o seu poder, porque ele acusou o governo do céu. E agora ele tem que manifestar plenamente o que ele pretende. E nós vemos os frutos disso. É destruição, é desgraça, é morte. Ele veio com esse objetivo de destruição. Então, a palavra nos mostra que ele tem poder e que ele faz. E o Eterno permite que ele vá até onde ele possa causar dano, mas mesmo assim, o Eterno tem um plano ainda por trás de tudo isso. E ele vai se manifestar. E ele vai salvar a humanidade. Não são seres extraterrestres. É o próprio Criador que vem para libertar aqueles que estão aptos para viver nessa terra renovada. Então, qual será o fim desses seres? Nós encontramos então em Ezequiel 28, verso 8, diz assim: eles te farão descer à cova e morrerás a morte dos transpassados no coração dos mares. Satanás vai ser destruído, diz a palavra, no lago de fogo e enxofre, no coração dos mares. O fogo do Eterno vai descer no seu espaço, aonde ele estiver, no coração dos mares. E Isaías 14, verso 15 também fala: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Porque foi ali que ele escolheu para ele viver, no mais profundo abismo, escondido. Ele não pode estar sobre a face da terra, senão os seres humanos iam descobrir os seus laboratórios, os seus mistérios. Ele está escondido na profundeza dos mares. Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como o falso profeta. E Mateus 25, 41 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, prezado ouvinte, todo esse trabalho de engano, de sedução que Satanás está preparando, é porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele vai se manifestar, ele vai se personalizar, ele vai dizer: eu sou Cristo, e vai enganar muitos que ainda acreditam que Cristo é o nome do Salvador. Estude sobre a restauração do nome. Nós precisamos ser guardados desse poder. E o único meio é ter na nossa fronte o selo do Altíssimo. É por isso que as restaurações fazem parte deste grande plano para desvendar os enganos de Satanás. E todos aqueles que estudarem as restaurações não serão enganados. Por quê? Satanás vai tentar enganar o escrito aqui na palavra, mas ele não vai conseguir, porque eles serão selados com o nome do Altíssimo na sua fronte e serão protegidos durante todo o tempo de angústia, durante o derramamento das 7 últimas pragas. Esses que guardam a lei do Altíssimo, que guardam esse sinal entre o Criador e a criatura, este sinal que o Criador colocou lá no Éden como sendo o sábado. Aqueles então que mantiverem firme a sua aliança de guardar os 10 mandamentos, eles estarão em pé naquele grande dia. Mas os demais que receberem a marca da besta vão para o fogo, que não foi preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que o seguem, que acreditam nele, que fazem a vontade dele e que irão adorá-lo como o grande poder que vai se manifestar sobre a terra, a besta que vem do abismo, vai enganar muita gente. Mas nós não precisamos estar enganados, porque a palavra é clara. O Eterno tem um plano para nós.
nós podemos passar 1000 anos no céu reinando, julgando até esses anjos maus e depois morar nessa terra renovada. Que plano maravilhoso! Eu espero que nós estejamos juntos, habitando essa nova terra para toda a eternidade. Que o Eterno abençoe cada um de nós para estarmos em pé para receber o seu Altíssimo Fonte. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E você pode estudar mais profundamente a palavra e o Eterno vai dar sabedoria e discernimento para a compreensão das suas verdades. Obrigada.